Sem citar os Estados Unidos, Donald Trump ou qualquer integrante do governo americano, ministro Alexandre de Moraes reforça que o trabalho da Suprema Corte brasileira não é pautado por agentes externos. Havendo prova da inocência ou mesmo qualquer dúvida razoável sobre a culpabilidade dos réus, os réus serão absolvidos. Assim se faz a justiça. Esse é o papel do Supremo Tribunal Federal, julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. E a história desse Supremo Tribunal Federal demonstra que jamais faltou ou jamais faltará coragem aos seus membros para repudiar as agressões contra os inimigos da soberania nacional, da democracia, do Estado de Direito ou da independência do Poder Judiciário. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro também repercutiu fora do Brasil. O ex-assessor e conselheiro de Donald Trump, Jason Miller, reagiu a essa fala do ministro Alexandre de Moraes na abertura da sessão. O americano escreveu: anotado, e seria sensato para o STF e Moraes saberem que os Estados Unidos não negociam com terroristas. Ao mandar esse recado a Trump, Moraes disse que a soberania jamais será negociada. Fabi Barroso, a gente está vendo aí então a América bem de olho em tudo que está acontecendo aqui no nosso país. A gente relembra inclusive que a primeira carta do Donald Trump dando ali o tarifaço 50% de sanção ao país inteiro mencionava o Jair Bolsonaro e que depois o Donald Trump mencionou que o julgamento, ali já esse processo que estava andando já era injusto, que era uma perseguição política. Então a América está de olho aqui em tudo que está acontecendo. Alexandre de Moraes não se coloca como covarde e fraco, mas não mencionou Donald Trump ou Magnitsky ou qualquer outro nome aí do alto escalão do governo Trump. Mas, por exemplo, o Jason Miller sabe, que o ministro Alexandre de Moraes está falando indiretamente, exatamente com os Estados Unidos da América. E aí me causa, não digo espanto, mas um tanto, não é corajoso, é indolência. Isso é indolência, não é coragem que o ministro Alexandre de Moraes tem. Porque ele, com a indolência dele, ele coloca o Brasil diplomaticamente, mais uma vez, em situação complicada. Porque ele nomeia, ele diz, os inimigos da nação, os inimigos da soberania brasileira. Eu achei que realmente o Brasil está cheio de inimigos da nossa soberania, cheio de inimigos das nossas instituições. E esses inimigos passam longe, mas muito longe de ser os Estados Unidos da América, que tem como princípio ser uma democracia a mais firme de todas, com seus defeitos, com suas qualidades, mas é uma verdade que ninguém pode mudar. Então você tem esse exemplo de um mundo livre, de um mundo democrático, de um mundo onde realmente você pode ver antagonistas políticos brigarem entre si e sair ilesos do processo eleitoral, porque as pessoas escolhem quais são os melhores. Não um juiz de uma Suprema Corte que se utiliza de palavras bélicas que não tem nada a ver com o direito, usando a corte mais, a corte mais alta do país, num julgamento icônico, feito numa primeira turma cheia de ilegalidades. Ele ainda se diz corajoso. Não é corajoso, porque coragem é para os justos, coragem é para quem tem honra, indolência, qualquer criança tem, esse tipo de coragem não é uma coragem, é uma libertinagem, e é assim que ele faz, tanto por isso que ele dá aquele sorrisinho de deboche logo no final, porque ele não é burro, ele tem consciência do que ele está fazendo, ele tem consciência do que ele está provocando, a ira de quem ele está cutucando, e as consequências para ele já passaram, ele se sente ele se sente completamente num pedestal intocável, mas os outros que estão ali, a gente fala também dos funcionários que o servem e etc., esses têm que começar a enxergar que essas ordens legais não deveriam ser cumpridas, que esse tipo de narrativa não deveria ser levado para frente, e a mídia, aquela que nos dá vergonha, aquela mídia brasileira que ainda passa pano e diz que isso está sendo pautado em algum tipo de prova, essa mídia, além de nos envergonhar, também está colocando
colocando o Brasil numa trajetória de derrota. E é essa a nossa grande preocupação nessa tarde. Não tem nada de novo, mas é a consumação de que não há recuo e que, se for da vontade do ministro Alexandre de Moraes e do Gonê, né, que são uma dupla que é quase somente um cérebro, nós estaremos com problemas super difíceis de serem retornados ao seu ponto comum, e aqui eu falo de diplomacia, de problemas internacionais e da própria condenação dos réus aí, que até o momento não tem provas. Cadê a minuta que ele ia mostrar, não é, ministro Alexandre de Moraes? Estamos esperando a minuta. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.